Nesse vídeo, eu quero convidá-los a fazer uma reflexão mais profunda. Percebo no dia a dia, atendendo os meus clientes, pacientes, que existe uma demanda que requer muito mais um novo olhar, uma nova perspectiva, do que exatamente outras ações. Eu chamo atenção para as relações diretas, né? Amigos, família, namorado, namorada, esposo, esposa. Nós temos que perceber que existem as particularidades, as individualidades. A exemplo disso, eu gosto sempre de citar o reino animal, os animais, né? Para quem tem um pet, para quem tem um animal de estimação, um cachorrinho, um gatinho, para quem tem um passarinho, né? O que a gente percebe, tira de lição disso? Nós costumamos respeitar as características daquele animal, ou não só dos animais, mas também das plantas, né? Tem plantinhas que nós temos em casa que gostam mais de sol, gostam menos de sol, gostam de mais água, menos água. E os animais também são assim, têm as suas características. Mas em geral, né, nós percebemos que as pessoas têm essa tolerância, essa aceitação com as características e particularidades dos animais, dos vegetais. Uma pessoa que entende que uma planta precisa de menos sol, ela vai colocar aquela planta num lugar de menos sol. Se ela precisa de menos água, também vai dar menos água para aquela água, respeitando a natureza da planta. O animal não é diferente, né? A gente sabe que o gatinho mia, o cachorrinho late, né? Os cachorrinhos, alguns vão latir mais, outros menos, mas a gente entende que é a característica desses animais, pelo menos a maioria de nós entendemos, porque algumas pessoas nem entendem isso, né? Não entende, não aceita que o cachorro possa latir mais, se sente incomodado, né? Mesmo sabendo que a natureza do cachorro é latir. Então, entendendo tudo isso, no reino animal, no reino vegetal, entendendo, por exemplo, que no tempo, né? Tem tempo chuvoso, tem tempo mais frio, mais quente, tem tempo ensolarado. Então, quando a gente começa a compreender e a respeitar cada um dos seus tempos e particularidades, a vida fica mais leve. Porque sobre tudo isso que eu citei, nós não temos controle nenhum, né? Respeitando as características de cada animal, de cada tempo, de cada ambiente. Mas a gente percebe que quando diz respeito às relações humanas, isso cai por terra muitas vezes. A gente deixa de respeitar a natureza do outro. E começa a criar, né, a partir do momento que você conhece uma pessoa, que você conhece ou tem uma nova relação, seja de amizade, seja amorosa, a gente começa a criar expectativas diante daquela pessoa, querendo que ela faça coisas que talvez não seja da natureza dela. É como se a gente quisesse que o cachorrinho limpasse as patinhas antes de entrar no ambiente. Isso não é da natureza do cachorrinho, mas nós criamos expectativas muito em relação aos humanos. Mas desprezamos a ideia de que a maneira com que nós somos individualmente é aquela maneira que você pensa que é a mais correta. Mas cada um de nós pensa da mesma forma. Cada um de nós pensamos que a maneira que nós vivemos seja mais correta. E aí aparecem o quê? As divergências, as maneiras diferentes de cada um. Então, o respeito precisa ser um fator consciente. Ele não pode ser uma coisa automática. Tem que ser consciente, entendendo que a experiência de vida de uma pessoa é diferente da outra. A experiência de vida minha é diferente da do outro. E por essa razão existirão características diferentes a serem respeitadas. Se eu compreendo algo de uma maneira única, e é única sempre, o outro compreende, às vezes, o mesmo ponto, às vezes o mesmo tema, mas de maneira diferente. Por quê? Porque as percepções de vida dessa pessoa, as experiências dela são diferentes das minhas. Quando eu começo a entender isso,
É como se eu entendesse que o cachorrinho late, que o gatinho mia, que uma planta gosta mais de sol, menos de sol, mais água, menos água. E aí eu começo a respeitar aquela pessoa do ponto de vista dela, e sem problema algum. Aí a gente aceita que uma pessoa vai gostar mais, por exemplo, dois namorados, um vai gostar mais de viajar, o outro não. E isso é muito importante em qualquer relação. Porque o que gosta de viajar pouco, né, querendo agradar a outra parte, talvez viaje um pouco mais do que ele tem costume. E o outro, de contrapartida, para que haja uma boa relação e um bom entendimento, talvez possa viajar um pouco menos do que ele gostaria, mas ambos cedendo um pouco para o outro para que haja um bom entendimento, uma boa relação. Mas o que a gente vê às vezes que acontece? A pessoa quer que o outro se adapte totalmente ao meu jeito. Se eu gosto de viajar muito, eu quero que o outro viaje muito como eu. E aí é como se eu quisesse que o cachorrinho limpasse as patinhas antes de entrar em casa. É a característica da pessoa, é o jeito dela. Então nós temos que usar essa inteligência que todos nós seres humanos somos dotados dessa inteligência para compreender isso, para desdobrar isso, né? Se eu tenho uma parede do meu lado, eu sei que essa parede não cede com um empurrãozinho que a gente dá. Então isso é usar uma inteligência limitada. Mas quando eu vou tratar isso com as relações, entendendo que aquela pessoa também não cede certas coisas, eu tenho que desdobrar, usar uma inteligência que nós temos, porém às vezes fica adormecida. A gente percebe que muitas vezes nos desentendimentos das pessoas, em qualquer tipo de relação, parece que a pessoa está bitolada, fechada, ela não se desdobra, não usa essa inteligência, não coloca no lugar do outro muitas vezes. Em alguns casos é colocar no lugar do outro, em outros casos é entender que o outro tem outro ponto de vista. O meu é um e a do outro é outro. Então fica aqui essa reflexão. Eu quero chamar a atenção, e se nós nos atentarmos para essa reflexão, as nossas relações melhoram muito. Qualquer tipo de relação, relação de trabalho, relação de escola, amizades, relacionamentos amorosos, família de um modo geral. Então se atentem a isso, se desdobrem, porque vale a pena, que a gente vai ter uma relação mais leve e também vai favorecer a leveza para o outro.